Provérbios, capítulo de número 4, eu quero meditar com você a partir do verso de número 23, ou só o verso 23, que diz da seguinte forma, Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Somente esse verso para nós meditarmos aqui a respeito de como devemos reagir diante de provocações. Você já parou para avaliar, dentro do que eu estou comentando, qual atitude deve ser tomada diante de provocações? Qual atitude devemos tomar diante de afrontas? Qual comportamento devo você, devemos nós ter diante de pessoas que vêm contra nós exatamente para nos afrontar, para nos desafiar, para, como diz a gíria popular, para tentar medir a nossa febre, como diz o ditado. Como reagir diante dessas situações? Como devemos nos comportar diante disso? Olha, algumas pessoas estão chegando, achou por acaso a live. Ou seja, compartilha aí, gente. Se você não compartilhou, deixa o like, porque as pessoas não estão sendo notificadas. E é aí que nós precisamos da sua ajuda. Como nós devemos agir diante de provocações? Se na família existem provocações, na escola onde, quem sabe, você estuda, você que é um jovem, independente da sua idade, existem provocações. No trabalho tem provocações. Você, no seio da família, tem provocações. Na vizinhança, se você começar a observar, quem sabe, tem vizinhos que te provocam, né? Aonde você vai? No trânsito, tem pessoas que te provocam. Como lidar com provocações? Como reagir diante de uma provocação? Eu quero iniciar dizendo algo para você. Como reagir diante de uma provocação? Não reaja. Diante de provocações, nós não podemos reagir. Ué, pastor, não entendi. Diante de uma provocação, nós não podemos reagir. Eu vou passar para você aqui alguns comportamentos, tá? E gostaria que você, se possível, anotasse isso que eu vou te falar aqui agora. Isso aqui é muito importante para a sua vida, para a minha, para a nossa vida. Anote, se você puder, esse detalhe que eu vou te falar. Se existe uma coisa nesta vida, uma coisa que eu e você temos o controle. Se existe algo que eu e você temos o controle nesta vida, se chama nosso comportamento. A única coisa que nós temos controle nessa vida é do nosso comportamento. Nós não temos controle sobre a natureza, não temos controle sobre o vento, não temos controle sobre a estação climática, não temos controle sobre a nossa própria existência aqui na Terra, mas do nosso comportamento nós temos o controle. E é importante você marcar esse detalhe, porque no final você vai entender como que a questão de comportamento pertence a cada um de nós. Pastor, como que eu posso vencer as provocações? Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui e, se possível, anote o que eu vou te falar. Eu vou te passar 4 detalhezinhos importantíssimos para você vencer as provocações. Primeiro detalhe, marque isso daqui. Primeiro, como que eu posso vencer as provocações? Eu venço as provocações quando eu passo a controlar os meus pensamentos. Não entendi, pastor. Toda provocação começa através dos nossos pensamentos. Satanás usa pessoas e situações para tentar entrar na nossa mente e bagunçar os nossos pensamentos. O maligno, ele trabalha em cima desta tática, desta arma. Que arma? Tentar bagunçar os nossos pensamentos. Então, a primeira investida que ele vai fazer, anote isso daí,
O maligno tenta controlar a provocação. Se você quer vencer a provocação, você precisa controlar os pensamentos. Toda provocação é em cima do seu pensamento. A pessoa que te provoca, ela vai tentar entrar na tua mente. A pessoa que te provoca, ela vai tentar entrar na sua cabeça, tentar entrar nos seus pensamentos. Por quê? Porque é o princípio do desequilíbrio. É o princípio do descontrole. É o princípio, sabe, de todo fracasso do ser humano, é ele ser descontrolado na mente. Uma pessoa descontrolada na mente, ela é capaz de fazer qualquer loucura. Então, se você quer vencer as provocações, se você quer superar as provocações, se você quer, sabe, passar por cima de toda provocação que vem contra você, você precisa desenvolver o controle dos seus pensamentos. Pastor, como que eu vou controlar os meus pensamentos? Eu vou te dizer aqui, vou te passar isso daqui. Como que você pode fazer para controlar os seus pensamentos? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, a Bíblia Sagrada diz assim, o conselho de Deus, orai sem cessar. Como que eu posso orar sem cessar? Se eu tenho que trabalhar, se eu preciso dirigir, se eu preciso ir, se eu preciso conversar com as pessoas, como que eu vou orar sem cessar? Eu já expliquei uma vez para vocês e volto a repetir. Oração não é fala. Oração não é simplesmente dobrar os joelhos e falar com Deus. Oração não é eu juntar as minhas mãos, fechar os olhos e falar com o Criador. Não. Oração é pensamento. Quando eu falo com Deus em pensamento, eu estou orando. Por isso que Provérbios, que 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Ou seja, ande com a sua mente ocupada com um diálogo com Deus. Então, se eu ando com a minha mente sempre dialogando com Deus, se eu estou com os meus pensamentos conectados em Deus, em todo instante eu estou conectado em Deus, falando com Ele em pensamento, toda provocação que vier para tentar entrar em minha mente é rebatida. Ela não terá acesso, porque a minha mente está preenchida pela oração, pelo diálogo com Deus em pensamento. Para minha mente ser dominada pela provocação, para os meus pensamentos ser dominado pela provocação, eu tenho que estar com a mente vazia. Para minha mente ser controlada por algum provocador que vem de fora, eu tenho que estar com a minha mente vazia, com a minha mente vulnerável. E aí, então, esses pensamentos, essas setas do mal, que quem sabe o maligno vai usar pessoas ou situações para tentar me descontrolar, automaticamente vai conseguir. Por quê? Porque eu estou com a mente desocupada. Agora, se eu ocupo a minha mente com oração, eu estou aqui sempre em espírito de oração, eu estou no trânsito, mas eu estou ali pensando, né, fixado em Deus. Embora eu estou pensando nos problemas que eu tenho para resolver, mas eu estou pensando nos problemas que eu tenho para resolver, conectando eles em Deus. Senhor, eu tenho uma conta para pagar, meu Pai, eu estou indo ali pagar essa conta. Me ajuda, me dá direção. Me controla para que eu não venha me endividar. Me controla para que eu venha estar na tua presença. Isso quando eu estou indo pagar uma dívida. Eu estou indo resolver um problema familiar. Senhor, me dá direção para nesse momento que eu chegar lá para resolver o problema, eu posso ser uma bênção na tua presença. Eu posso me controlar. Eu posso saber entrar e sair diante dessa situação. Então, quando eu ando com a minha mente ocupada diante de Deus, perante tudo que está acontecendo, então as provocações, quando vêm, não têm acesso à minha mente. Até porque tudo que vier contra a minha vida está sob o meu controle. Por quê? Porque automaticamente a minha mente está ligada em Deus e esses maus pensamentos, essas setas malignas que vêm através da provocação, não terá domínio sobre minha vida. A grande jogada, a grande sacada de Satanás é pegar as pessoas desprevenidas. Pessoas que se perdem diante das provocações, se perdem porque simplesmente andam distraídos, despercebidos. E aí o maligno vem, usa uma pessoa, aquele pensamento entra na mente e aí começa a vir o descontrole. Então, o primeiro detalhe para mim vencer uma afronta, eu preciso controlar os meus pensamentos. E a única maneira que eu tenho para controlar meus pensamentos
é orando sem cessar, como a Bíblia Sagrada manda nós fazermos isso. Se eu querer passar um dia sem orar, né, sem ficar orando sem cessar, não chega até meio-dia, eu vou me perder. Por quê? Porque eu recebo provocações o dia todo. Eu recebo provocações através de mensagens que pessoas me mandam, sabe? Eu recebo provocações a respeito de pessoas que escrevem, né, porque eu estou acompanhando tudo que acontece no canal. Eu vou dar uma olhada, eu vejo que tem pessoas ali que escrevem coisas que é para me provocar. Para tentar me desequilibrar, para ver se eu vou dar uma resposta, né? Uma resposta que deixa um precedente para essa pessoa, né, arrumar um direito de falar de mim ou algo semelhante. Então, a provocação acontece constantemente. Eu saio no trânsito, tem provocações. Aonde eu vou, tem provocações. E como que eu supero isso no decorrer do dia? E chego num horário como esse e tenho uma palavra de Deus para te passar? Porque durante o dia todo eu estou orando em pensamento. O tempo todo estou orando em pensamento. O tempo todo eu estou orando e falando com Deus em pensamento. Pelo contrário, não tem condições de chegar no final de um dia lúcido para te trazer uma mensagem e uma pregação da parte de Deus. Não vai ter condições. Por quê? Porque as provocações são muitas. São muitas. Então, o segredo está em você estar com a sua mente, com os seus pensamentos, orando sem cessar, sempre orando. Aí vem alguém te provocar em pensamento. Você não responde, não fala nada, você só olha e diz, está repreendido, Satanás. Eu sei onde é que você quer chegar. Eu estou vendo todo o teu movimento, eu estou entendendo aonde você quer chegar. Eu estou falando com Deus em oração e eu estou vendo aonde você quer chegar. Tu está repreendido, tu está derrotado em nome de Jesus. Tudo isso é em pensamento. Agora, se nós não estamos com o pensamento ligado em Deus, então qualquer provocação, nós vamos querer revidar. Qualquer provocação, nós vamos querer dar não, isso eu não aceito. Eu estou no meu direito, e no meu direito eu brigo até o fim. E aí a pessoa se arrebenta. Porque muitos não conseguem compreender que mais vale ter paz do que ter razão. Escuta isso daqui. Mais vale ter paz do que ter razão. Existe circunstância que aquela pessoa que está te provocando sabe que você tem razão e ela quer, não é roubar a tua razão, ela quer roubar a tua paz. E aí você diz, não, eu tenho razão e quando eu tenho razão eu vou até a morte. Vai até a morte, mas vai perturbado, vai atribulado, angustiado, cheio de agonia, cheio de raiva, de ódio, cheio de vontade de pegar a pessoa pelo pescoço. Por quê? Porque está agindo dentro do seu direito de razão. A Bíblia nos ensina que nós não temos que lutar pela nossa razão, nós temos que lutar pela nossa paz. Por quê? Porque o inferno está cheio de pessoas com a razão. Está lotado de gente com razão no inferno. Não, eu tenho razão. E foi para cima, tomou um tiro e morreu. Agora, não existe ninguém no inferno cheio de paz. Por quê? Porque a paz é para aqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, entre a razão e a paz, fique com a paz. E para nós alcançarmos essa paz, nós precisamos buscar, estar ligado em Deus com a nossa mente, ligado em Deus em pensamento, para que as provocações não venham nos derrotar diante de Deus e diante dos homens. Olha outro detalhe, você marcou aí? Conseguiu anotar? Conseguiu anotar? Então, primeiro detalhe para você vencer as provocações, controle o seu pensamento. Controle os seus pensamentos. Você está entendendo? Controle os seus pensamentos. Segundo, pastor, o que eu preciso fazer? Marque aí, entrega aí, escreve aí. O que você precisa? O que nós precisamos controlar? As nossas emoções. Pastor, o quê? Controlar as nossas emoções. Você quer vencer provocações? Controle as suas emoções. Como controlar as nossas emoções? Como que eu posso controlar as minhas emoções? Se eu sou uma pessoa explosiva, como que eu posso controlar as minhas emoções? Se dependendo do tipo de emoção que eu sinto, eu fico, sabe, descontrolado, que me dá uma tremedeira, me dá um trem terrível que eu não sei o que fazer da minha vida. Como controlar as minhas emoções? Escuta o que eu vou falar para você. A Bíblia Sagrada diz, e mostra que nós somos uma tricotomia, espírito, alma e corpo, né? Essa é a tricotomia humana, espírito, alma e corpo.
O espírito é o lado racional, o lado razão, o lado pensante. O lado emotivo está ligado à nossa alma, que nos leva a chorar, nos leva a se emocionar, nos leva a ficar com raiva, nos leva a todos os comportamentos e essa explosão de coisas que acontecem dentro do nosso lado emocional. E o nosso lado físico, que é o nosso lado do corpo, que é o servo da alma e do espírito. Como que eu posso controlar as minhas emoções? Dentro de mim e de você, existe uma guerra entre razão e emoção. Dentro de nós, razão e emoção. O que a razão diz para mim? A razão diz para mim que depois da segunda vem a terça, depois da terça vem a quarta, depois da quarta vem a quinta, depois da quinta vem a sexta, depois da sexta vem o sábado, depois do sábado vem o domingo. A razão me diz assim. E ao mesmo tempo a razão diz, você tem que resolver um problema segunda, um problema terça, um problema quarta, e todos os dias da semana você terá problemas para resolver. Isso a minha razão diz. E a minha emoção? O que a minha emoção diz? A minha emoção, eu estou aqui vivendo um exemplo. Na quarta, a minha emoção diz para mim assim, ó. Sabe aquele problema que tem lá na segunda-feira, que é mais importante do que o problema de quinta, mais importante do que o problema de sexta, mais importante do que o de sábado, do que o de domingo, do que o de segunda? Você precisa resolver aquele problema da terça. E aí a minha emoção começa a me jogar, querer me transferir de quarta-feira já para outra terça-feira. E aí eu começo a me entregar aos conflitos. Meu Deus, o que eu vou fazer? Terça-feira tem tal problema para resolver. Mas espera aí, antes de terça tem a quinta. Antes de terça tem a sexta. Antes de terça tem o sábado. Então, qual que é a luta do nosso lado emotivo? O nosso lado emotivo quer nos jogar em ansiedade. O nosso lado emotivo quer nos jogar em situações que nós nem estamos vivendo ainda. O nosso lado emotivo quer nos colocar em situação que nós venhamos a sofrer por antecedência. O problema está lá na frente, mas o nosso lado emotivo quer fazer nós começar a sofrer aqui agora. Nós temos um problema para resolver lá no mês de outubro, que é uma audiência diante de um tribunal, uma causa trabalhista, lá no dia 20 de outubro, um exemplo. 20 de outubro é a audiência. O nosso lado emotivo quer nos lançar para o sofrimento de 20 de outubro, quando na realidade tem muitos dias para chegar até lá. Então, como que eu posso vencer e controlar essas minhas emoções? Existe um método para você controlar suas emoções. Que talvez você possa achar que eu estou... Pastor, mas eu não acredito nisso. Creia no que eu estou te falando. Existe um método para você controlar as suas emoções. Como que você vai controlar as suas emoções? Você vai começar controlando algo que não está ligado tanto às emoções, mas que no fundo está ligado também. Que é o quê? Você vai começar a controlar primeiro a sua fome e a sua sede. Quando eu consigo controlar a minha fome e a minha sede, eu consigo controlar qualquer desafio que está em mim. Eu não conseguirei controlar nenhum tipo de problema que está em mim sem primeiro controlar a minha fome e a minha sede. E como que eu consigo disciplinar a minha fome e a minha sede? Alguém poderia me dizer aqui? Eu sei que tem gente que sabe, quero ver você escrever. Como que eu disciplino a minha fome e a minha sede? De que maneira que eu consigo controlar esses dois problemas que estão impregnados em mim? Como controlar a minha fome e a minha sede? Pastor, mas o que tem a ver fome e sede? Tem tudo a ver. Quando eu consigo controlar a minha fome e a minha sede, eu consigo controlar qualquer tipo de sentimento que está dentro de mim. Qualquer tipo de emoção, qualquer coisa que está agindo dentro de mim. Como que eu consigo? Olha só, já começou a aparecer. É por isso que eu amo vocês. Vocês são the best people. Um povo, o melhor. Como, pastor? Jejuando. Jejum. O jejum é a arma para mim controlar a minha fome e controlar a minha sede. Escute só. Quando eu jejuo, eu estou disciplinando a minha fome e disciplinando a minha sede. Quando eu passo a disciplinar a minha fome e a minha sede,
então todos os problemas que envolvem a minha vida eu consigo controlar. Porque não tem nada mais desconcertante para um ser humano do que a fome e a sede. E o jejum vem para trazer o equilíbrio no tocante a esse assunto. E quando eu consigo controlar a fome, consigo controlar a sede, então eu consigo controlar minhas emoções. Eu consigo controlar minhas ansiedades. Eu consigo controlar os meus descontroles emocionais. Os meus descontroles emocionais estão nos meus descontroles no comer e no beber. Você conhece uma pessoa que é descontrolada no emocional? Conheço, pastor. Pode ter certeza que essa pessoa não jejua perante Deus. Por quê? Porque o jejum é a arma que traz o controle e a disciplina para todo, principalmente para o comer e para o beber. E logo por conseguinte, para todas as áreas da nossa vida. Aquela pessoa agitada, aquela pessoa irada, aquela pessoa descontrolada. Pode ter certeza que essa pessoa não jejua. O jejum é o controle da fome e da sede. E logo por conseguinte, traz o equilíbrio para tudo que diz respeito ao nosso homem interior, à mulher interior. O jejum traz o controle da fome e da sede e logo por conseguinte a disciplina e o equilíbrio para todo o nosso homem e mulher interior. Sem jejum, nós não conseguimos controlar as nossas emoções. Não tem controle para as emoções. A base, pastor, e se eu fizer terapia, isso e aquilo, amém, tudo bem, mas eu vou te dizer bem a real. Você vai gastar muito dinheiro e não vai funcionar. Pastor, e se eu sentar, se eu meditar, e se eu fazer isso, fazer aquilo, meu amigo, não vai funcionar. Eu estou te passando aquilo que o autor do corpo humano, o autor da alma, o autor do espírito, deixou registrado na sua palavra. A primeira arma que eu te passei, que é para você controlar os pensamentos, é uma arma que Jesus passou. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Oração para controlar os pensamentos. Para controlar as emoções, o que precisa fazer? Jejum. Jejum. Porque quando você consegue controlar o seu homem interior, a sua mulher interior, você vai controlar tudo que vier contra você. E provocações vêm para tentar atingir o nosso lado emocional. Escuta o que eu vou te falar aqui, ó. Preste atenção nisso. Eu gostaria, inclusive, que muitos que estão aqui escrevessem na linha do tempo se isso já aconteceu contigo. Quando tem uma pessoa manipuladora, escute, um manipulador, uma pessoa tóxica, manipuladora, essas pessoas trabalham em cima do seu lado emocional. Essas pessoas tentam mexer com o seu lado emotivo. Essas pessoas, elas tentam mexer com o seu lado emocional. As palavras, os gestos, o jeito de agir, as chantagens, e tudo isso que vem em cima do seu emocional. E aí, muitos, por não estar no jejum, não conseguem vencer ou dizer não, ou superar, ou suportar a provocação. A pessoa começa a se provocar, eu sei disso, você está me fazendo sofrer, você está me fazendo chorar, você é isso, você é aquilo, isso é aquilo, e vai indo, mexendo com o seu emocional. E aí, se você não tem esse equilíbrio em jejum, você se cede diante disso. Tudo que você está fazendo, um dia você vai chorar muito, um dia você vai se arrepender muito por tudo que você está fazendo comigo, por tudo que você deixou de fazer, e vai indo com aquela conversa que você sabe como que funciona o lado do manipulador, o lado de uma pessoa tóxica, provocante, e vai indo, e vai mexendo com o seu lado emotivo. Quando pensa que não, você olha e você diz, sabe de uma coisa? Eu estou errada mesmo, eu estou errado, e aí você se cede. Mas por que se cede? Porque o lado emotivo não está trabalhado, não está disciplinado dentro desse detalhe que eu estou te falando, que é o jejum. Quantas pessoas que na vida sentimental é manipulada? Manipulada por quê? Porque o manipulador trabalha em cima das emoções. Quantas pessoas que no trabalho, ela é manipulado. Por quê? Porque tem um chefe, tem um patrão, tem alguém que é um manipulador e vai em cima das emoções dele e dela. Isso, aquilo. E em cima dessas manipulações, vai se aproveitando da pessoa e passando ele e ela para trás. Você quer vencer provocações? Quer vencer no sentido de você superar essa provocação? Trabalha o teu lado emocional. Todo provocador gosta de medir o nível do teu lado emocional como que está.
E aí vai trabalhando, vai te manipulando. E se você não tem um preparo, uma estrutura no jejum, você cede e aí já era. Já era. A pessoa vai mexendo nas tuas fraquezas, vai mexendo nas tuas bases, vai indo, e vai indo. Simula choro, simula que está sofrendo, simula que se você não fizer nada, é capaz até de se matar, é capaz de fazer uma loucura, isso e aquilo, e você vai cedendo. Por quê? Porque o lado emocional não está preparado no jejum. Você quer vencer, quer que o teu lado emocional fique forte, quer que o seu lado emocional se torne equilibrado, entre no jejum, sabe? Eu começo a observar que tem pessoas que o lado emocional dele e dela está totalmente fragilizado. Pessoas que choram por qualquer coisa. Pessoas que estão chorando diante de qualquer situação, qualquer coisa. Meu amigo, trabalha esse lado emocional. Porque o diabo, através dos provocadores e dos manipuladores, gosta de encontrar pessoas que estão com o emocional abalado e fragilizado. Nós precisamos trabalhar esse lado em nossa vida. E o que fortalece o nosso lado emocional é o jejum. Quando nós jejuamos, o nosso lado emocional começa a perder, sabe? Aquela fragilidade começa a ficar mais forte. Quando nós estamos em jejum na presença de Deus, esse nosso lado, sabe, emotivo, como diz, coração de manteiga, isso e aquilo, começa a acabar na nossa vida e nós começamos a se tornar pessoas mais lúcidas. Pessoas mais, sabe, mais racional na presença de Deus. E automaticamente, diante dessa situação, nós passamos a vencer todas as provocações. Não tem como vencer uma provocação com o lado emocional desestruturado. Não tem como. Você quer vencer provocação? Teu lado emocional tem que estar estruturado. Precisa, se faz necessário, seu lado emocional estar estruturado. O que mais, pastor? Só vou te passar mais 2 detalhezinhos rapidamente. Entenda que é uma escala. Eu citei por primeiro. Qual é o primeiro? Eu preciso controlar meus pensamentos. Uma vez que os meus pensamentos não estão controlados, então a provocação vai atingir o meu lado emocional. Emocional. Se o meu lado emocional também não está controlado, então essa provocação passa para a terceira esfera, que é o lado dos sentimentos. Como assim, pastor? O lado dos sentimentos. Começa pensamento, emoção, que é aquela coisa do momento. A partir do instante que passa pelo filtro da emoção e não foi controlado, aí vai para o lado do sentimento, aí gera um sentimento dentro da pessoa. O que é sentimento? Sentimento é o último passo antes da materialização de um comportamento. Todo comportamento, para ele se materializar, precisa de ter um sentimento. Ninguém faz nada sem sentimento. Mas para chegar ao sentimento, passou pelas emoções. E para chegar nas emoções, passou pelo pensamento. Então começa, pensamento, desce, conforme nós lemos, guarda o coração. Do pensamento, vem para o coração, que é gerado um sentimento. Grande pastor Gisley, Ministério Graça Fiel, um abraço. Obrigado por tudo, viu? Tamo junto. Você está conseguindo entender? Começa no pensamento, desce para as emoções, das emoções, automaticamente gera um sentimento. E aí, pastor? E aí só Deus para ter misericórdia. Aí só Deus para ter misericórdia. Por quê? Porque o sentimento é o último passo antes da materialização de um comportamento. Quando o sentimento toma conta de mim, alguma coisa eu vou fazer. E aí, pastor, como vencer estes sentimentos? Escuta o que eu vou dizer para você aqui, sendo bem claro. Bem claro, você precisa controlar o seu pensamento e as suas emoções, que foram os 2 primeiros que eu citei. Porque se gerar sentimento dentro de você, daí só a misericórdia de Deus. Tem pessoas que muitas das vezes ela permite o pensamento ser germinado na sua mente e ela não combate com oração. Esse pensamento desce para o coração, conforme diz a Bíblia, que é a alma, a sede dos sentimentos, e ali é gerado uma emoção, porque a emoção é uma explosão, é um fogo que está dentro da pessoa. Essa emoção vai sendo, sabe, não é combatida, e aí se transforma em um sentimento permanente,
e esse sentimento permanente é o último passo antes da materialização de uma atitude descontrolada. Todo mundo que cai em pecado contra Deus, primeiro começou com pensamento, depois se transformou em uma emoção, que é aquela euforia. Dessa emoção virou um sentimento permanente, e esse sentimento permanente foi o combustível para levar a pessoa a praticar aquela atitude desordenada e descontrolada. Então, o que eu tenho que fazer se eu quero vencer as provocações? Eu preciso vencer as provocações na área dos pensamentos e das emoções. Porque depois que passou de emoção, dificilmente você vai conseguir controlar esse sentimento que gera comportamento. Tá bom, pastor, mas mesmo assim, mesmo depois que passou das emoções e gerou um sentimento, não há alternativa? Só se você se apegar muito a Deus em oração, em jejum, e em busca, e em súplica, para não se materializar. Porque na realidade, depois que gera sentimento, já era. Como diz a Joselita de Souza, aí criou raiz, aí já era. Então você precisa controlar as provocações enquanto está na mente, enquanto está trabalhando em cima das tuas emoções. E o provocador é assim. O provocador sempre vem tentando entrar na sua mente, mexendo com tuas emoções. Mente e emoções. Mente e emoções. Se você não superou nessas duas áreas, vai ser gerado um sentimento dentro de você, e o próximo passo é a materialização de uma atitude. Você está entendendo? Conseguiu compreender? Eu recebi uma pergunta. Hoje não é live de pergunta e resposta, né? Hoje não é live de perguntas e respostas, mas eu recebi a pergunta: pastor, eu não sou evangélico, eu não sou crente, eu posso jejuar? O jejum é livre para todo ser humano que acredita em Deus, independente da sua situação de vida. Olha o que o pastor Gisley disse aí, ó. Tudo entra pelos olhos, a cobiça, gera o desejo, vontade e sentimento. Exatamente. Tudo começa pelos olhos, pelos ouvidos, né? Os olhos e os ouvidos, as duas portas de entrada, né? E daí, dessas duas entradas, se nós não combatermos o pensamento com oração, que é 1 Tessalonicenses 5,17, se nós não combatermos essa emoção com o jejum, então vai ser gerado dentro de nós, vai ser concebido dentro de nós, né? A concupiscência, que é o sentimento ardente em colocar em prática aquilo que passou pela mente e pelos sentimentos. E aí, meu amigo, depois que virou sentimento, só o Espírito de Deus para ter misericórdia. Davi foi assim. Davi foi provocado por Betseba. Ele não combateu aquela provocação que estava na mente, ela se transformou em emoção. Aquela explosão de emoção não foi combatido, se transformou em sentimento. E aí o que ele fez? Manda matar Urias e traz essa mulher aqui para mim. Pronto. Depois do sentimento, foi o próximo passo para o fracasso. Então nós temos que tomar muito cuidado com pensamentos e emoções, se nós queremos vencer as provocações que vêm contra a nossa vida. Provocado todos nós somos, tentado todos nós somos, investidas do maligno todos nós vamos enfrentar. Mas o segredo para nós vencermos tudo isso é controlando o pensamento e emoção. Se não controlar pensamento e emoção, já era. Já era. Ah, pastor, mas eu estou no evangelho, quem me controla é o Espírito Santo. Escuta o que eu vou dizer para você. O Espírito Santo, ele está trabalhando dentro de nós, dentro de cada um de nós, mas ele não vai quebrar os princípios de Deus, que é a lei do livre-arbítrio em nossa vida. Por mais que o Espírito Santo habita em mim, ele não vai me segurar pelo pescoço se eu me ceder a um sentimento. Ele não vai me segurar pela garganta se eu me entregar a um sentimento. E para mim não me entregar a uns sentimentos, eu preciso cuidar dos meus pensamentos e das minhas emoções. Pensamentos e emoções é a base para nós termos uma vida disciplinada na presença de Deus. Você consegue entender? Depois que desce para o coração, o Senhor tira sim, mas a luta é grande, tem que querer muito. É o que eu estou dizendo. Depois que é gerado um sentimento, só Deus para ter misericórdia. Só Deus para ter piedade. Eu não conheço, tá? Eu não conheço. Eu peço até para vocês que estão escrevendo aí, me ajudar
na Bíblia Sagrada uma pessoa que a provocação desceu até o seu coração e ele conseguiu se escapar. Se vocês conhecem ou lembrar de alguém na Bíblia que isso aconteceu, escreva o nome desse personagem. Escreva o nome desse personagem ou desta personagem. Obrigado, pastor Gisley, e a todos que estão nos parabenizando aí pelos 100 mil inscritos. Na realidade, esse feito aí é um feito de todos que aqui estão, que sem vocês jamais nós chegaríamos a essa quantidade de pessoas, né? Você consegue entender? Eu gostaria que alguém me ajudasse escrevendo se de alguém na Bíblia que o mal tentou a mente, passou da mente, desceu para o coração, virou o sentimento e do sentimento a pessoa se escapou. Se tiver, coloca na Bíblia, na linha do tempo aí o nome desse personagem bíblico, porque todos que eu vi na Bíblia não conseguiu. Eva não conseguiu. Satanás começou na mente, gerou uma emoção, da emoção automaticamente gerou sentimento e ela foi e abocanhou a fruta e virou em nada. Davi, do mesmo jeito. E todos. Pastor, Ananias e Safira. O que aconteceu com Ananias e Safira? Começou na mente, né? Quando eles tramaram em casa, dar uma quantidade menor para o apóstolo Pedro, lá de oferta, né? Uma quantidade menor. Depois da quantidade menor que eles tramaram na mente, foi gerado, né? Aquela emoção de chegar até Pedro, e da emoção, o que gerou? A morte dos dois que inspiraram diante do apóstolo. Sansão também, pastor. Sansão da mesma maneira. É por isso que eu tô... Saul da mesma maneira. Olha como que vocês estão ligados aí, ó. Você está entendendo? Eu não conheço na Bíblia Sagrada um homem e uma mulher que se escapou da provocação que passou pela mente, que desceu para o coração e que se transformou em sentimento. Você está entendendo? Eu não conheço uma pessoa que passou pela mente, desceu para o coração, entrou nos sentimentos, se transformou, entrou nas emoções, se transformou em sentimento. Não tem. Não existe um. Todos caíram e fracassaram. Todos se arrebentaram. Você está entendendo? Conseguiu compreender? Pastor Elias, mas Elias ele não estava sendo tentado a pecar contra Deus. Elias estava sendo ameaçado. Elias não estava sendo provocado no tocante dentro daquilo que é o contexto que nós estamos dizendo para você. Pastor, José não pecou, mas a provocação não entrou na mente de José. A provocação não atingiu o emocional de José. A provocação não gerou o sentimento em José. Se José tivesse tido sentimento pela mulher de Potifar, ele tinha caído com ela. Se José tivesse deixado o sentimento a florescer dentro dele, ele tinha caído com a mulher de Potifar. Mas por que José não caiu? Porque quando ela veio tentar, ele já venceu na mente, ele já venceu no emocional e não foi gerado sentimento dentro dele. Por isso, ele foi capaz de resistir à pressão. Ele resistiu à pressão, ao contrário de Davi. Você está entendendo? Ao contrário de Davi. José venceu porque não entrou na mente, não foi gerado, não gerou emoção e automaticamente o sentimento não afloresceu dentro dele. E aí, ele venceu. Então, guarda o que eu estou dizendo para você. Cuide, nós lemos um versículo aqui, de tudo que se deve guardar. Guarde o teu coração, porque dele é que procede as fontes para a vida. Se esse pensamento que veio na sua cabeça, você não foi capaz de superar esse pensamento, tem mais um estágio para você vencer, que é o quê? As emoções. Quando chegar nas tuas emoções, entra em jejum. Senhor, me livra desse mal. Me socorre, Senhor. Tem gente me provocando, tem gente querendo acabar comigo, tem gente querendo me destruir. Senhor, pelo amor do teu nome, controla as minhas emoções. E você vai vencer. Mas se passou pelo pensamento, passou pelo coração, você não orou, você não jejuou, vai ser gerado um sentimento, e o sentimento é o último passo antes de você manifestar um comportamento e uma atitude. E isso eu estou citando dessa maneira para você entender que as provocações são de diversas maneiras. Nós entramos nessa área que é da queda, do pecado, do fracasso, mas as provocações vêm de várias maneiras e em várias áreas da nossa vida. Eu preciso controlar meu pensamento e minhas emoções, porque vamos ser sinceros,
Vem cá, vamos conversar, como disseram, vamos conversar mais perto aqui, mais sério. Tem gente que nos provoca, que nos dá uma coisa por dentro, assim, sabe, aquela vontade de explodir que é incontrolável. É ou não é? Ah, pastor, comigo não é assim. Todo ser humano é assim. Só se ele estiver orando e jejuando, que aí a pessoa consegue se disciplinar mais. Sabe? Aquela provocação, sabe? Todo dia aquela pessoa te provocando. Todo dia a pessoa te provocando. Todo dia a pessoa te tentando. Todo dia a pessoa ali. E aí, pastor, o que fazer? Deixa eu te contar aqui uma reflexão para você entender a questão de que a única coisa que eu e você temos controle nessa vida é do nosso comportamento. Nós não temos controle do nosso pensamento. Para nós controlarmos o pensamento, precisamos orar. Nós não temos controle das nossas emoções. Para controlarmos as nossas emoções, nós temos que entrar em jejum na presença de Deus. Mas o comportamento, nós somos responsáveis por ele. Por isso que o homem, que o ser humano vai dar conta do que fizer e do que deixar de fazer. E discute isso daqui. Certo monge, né? Certo monge, ele lutou a vida inteira. Lutou, batalhou e entrava nas grandes batalhas a vida inteira. Até que ele chegou na sua velhice aí com seus 85 anos de idade, ele disse: vou parar de lutar e vou ensinar agora os meus alunos. Foi morar num vilarejo, né, numa colônia bem distante da cidade grande, e ali ele passou a viver uma vida pacata, uma vida tranquila, uma vida sem aquele agito que ele viveu a vida inteira. Até que um dia, um jovem lutador disse assim, ó: eu quero encontrar algum monge experiente para me dar uma surra nele e acabar com ele. Até que falaram para ele: olha, tem um monge velhinho lá no vilarejo tal, vá lá, porque ele é o mestre que ensinou todo mundo a lutar. Todo mundo a lutar. E aí, automaticamente, esse jovem lutador foi lá e começou a provocar esse velho. E dizia para ele: você não é de nada. Você é um velho gagá que não é de nada. Se eu te pegar, eu te dou uma surra e acabo contigo. E ele quieto, sem falar nada. Sabe de uma coisa? Eu vou te dar uns empurrões. E deu um empurrão. E aquele senhor, né, aquele velho, caiu sentado. E os seus alunos, todos sem entender, enfurecido, né, com vontade de bater naquele jovem lutador. E disse para ele: olha, se o senhor quiser, nós vamos bater nele. E ele disse: não, fique calmo. Levantou. E aquele outro foi, empurrou e provocou. Depois de mais de uma hora de provocação, ele foi embora. E aí os seus alunos olhou para ele e disse assim: como que pode o senhor ser o mestre nosso, o nosso orientador, o senhor aceitar uma coisa dessa? E ele disse da seguinte forma: se eu te dar esse presente e você pegar, de quem é o presente? E os alunos disseram: se eu pegar, o presente é meu. Ele disse: muito bem. E se eu te dar esse presente e você colocar as duas mãos para trás, de quem é o presente? Os alunos disseram: o presente continua sendo seu, porque nós não pegamos. Ele disse: assim é a provocação. Eu não aceitei a provocação, por isso a provocação ficou com ele. E eu continuo vivendo a minha paz. Ele me provocou, ele me empurrou, ele me xingou, mas eu não aceitei a provocação dele. Por isso, a provocação dele ficou para ele. Se eu aceito a provocação, então aí a provocação faz parte da minha vida. Da minha vida. E dentro dessa história que eu estou dizendo para você, desse velho, desse sábio lutador, assim é a nossa vida. Se a provocação vem, mas eu tenho equilíbrio nos meus pensamentos e nas minhas emoções, essa provocação vai voltar para quem me provocou. Agora, se eu me entrego, se eu cedo para essa provocação, então ela vai entrar na minha vida e vai acabar comigo. É por isso que tem muita gente morrendo, tem muita gente morrendo no trânsito, muitas pessoas morrendo em vários lugares. Por quê? Porque não resiste à provocação. A provocação vem, a pessoa abraça e pronto, acabou a vida. Já era, toma um tiro, toma uma facada ou algo semelhante. Por quê? Por causa da provocação. E sabe por que muita gente se entrega à provocação? Sabe qual é o grande problema? E aqui eu já vou encerrar o meu comentário. Sabe qual é o grande problema?
diante de provocações se chama ego inflamado. Escute isso, ego inflamado. O ego inflamado no ser humano é o que faz ele, é o que faz ela não suportar e não resistir às provocações. É isso. Gente, antes de continuar, eu estou olhando aqui, nossa, está muito baixo o like. Está muito baixo. Tem pessoas aqui que entrou e não deixou o like ainda. Vamos lá, gente, vamos deixar o like. Por quê, pastor? Porque like é para romper o algoritmo. Não é uma vaidade minha, não. Like é para romper o algoritmo. Quanto mais like você deixa, mais o YouTube vai entender que o conteúdo está sendo bom e vai passar para outras pessoas. Vamos lá? Deixa eu dar uma olhada aí. Ó, tá subindo lentamente o like, hein? Tá subindo. Vamos lá, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar e deixa o seu like aí. Deixa o seu like para que nós possamos alcançar mais pessoas, para que nós possamos alcançar mais vidas na presença de Deus através desta orientação, dessas dicas muito simples, mas que com certeza vai servir para a sua vida. Olha aí, tá subindo. Dá para nós chegar a 500 likes aqui, porque se chegar a 500 likes, nós chegamos a 500 pessoas aqui nos assistindo ao vivo. Vamos lá, o like está embasado, né? A quantidade de pessoas está embasado no like. Você consegue compreender? Então, muitas pessoas elas não conseguem vencer a provocação porque o ego está muito inflamado, né? O eu está muito vivo. A pessoa ela não consegue, o ego tá inflamado, sabe? Eu vou te fazer uma pergunta. Você já viu alguma vez um defunto reagir a alguma provocação? Você já viu? Já viu algum defunto reagir a uma provocação? Alguém chegar lá e xingar ele. Olha, você morreu, você não resistiu à morte. E ele levantar e dizer, não, eu sou forte. Já viu algum defunto reagir à provocação? Não, pastor, defunto não reage à provocação. Pois é, sabe por quê? Porque ele morreu. Quando nós morremos, quando nós estamos crucificados com Cristo, então as provocações não nos atingem. As provocações não nos pegam porque o nosso ego ele está morto. O grande problema das pessoas é que o ego é muito vivo. O ego está latente, sabe? O ego está latente. Outros não conseguem vencer a provocação porque a pessoa ela alimenta a provocação. Ele gosta de alimentar a provocação. Alguém provoca de lá, ele provoca de cá. Alguém xinga ele no trânsito, ele vai devolver o xingamento. Alguém passa na frente da sua casa provocando, ele pega o seu carro e vai passar na frente da casa da pessoa também provocando. Alguém ergue o som alto lá na vizinhança, ele ergue o som alto daqui. Meu amigo, se você começar a reagir às provocações, isso está mostrando que você está se cedendo, que você está deixando os sentimentos te controlar, te dominar, e depois do sentimento, o último passo é o passo do fracasso. Você consegue compreender? E daí, pastor, outros dão muito palco para os provocadores. Tem gente que dá palco para provocador. A pessoa está provocando e ela está ali. Isso acontece muito no Facebook. O Facebook é um campo minado para os provocadores. Você nunca percebeu isso? Que o Facebook é um campo minado para os provocadores? Né? Tem gente que faz uma postagem lá e a postagem que ele e ela faz é tudo provocação. Aí entra alguém lá na linha do tempo escrevendo e falando um monte de besteira. E dali, daquela bobagem, você vai olhar, tá 50 comentários embaixo de um. O que foi isso? Provocação. Provocações. Sabe? A pessoa dá muito palco para isso. O Instagram também é um campo minado para provocação. Indiretas, né? Indiretas. Redes sociais, em regra geral. Grupo de WhatsApp. As indiretinhas, né? Isso e aquilo. Meu amigo, cai fora disso. Se você começar a dar palco para os provocadores, eles irão automaticamente perceber que você deu palco e aí vão se voltar contra você e a sua vida corre um grande risco. Então, a gente começa a perceber isso. Nas redes sociais é um campo aberto para as provocações. Lá no Facebook, né? Meu Deus, eu já vi cada coisa no Facebook nesse passar dos tempos. Cada coisa que você não tem noção. E entra um de lá e provoca, entra outro de cá e provoca, entra um de lá e provoca, entra um de cá e provoca, e vai provocando. Aí você vai olhar os comentários, embaixo de um comentário tem 50. Aí você desce por debaixo, embaixo de um comentário tem 200. Mas o que é isso? Um batendo boca com o outro, um discutindo com o outro, isso e aquilo. Mas o que é isso? Pessoas que não conseguem se controlar diante de uma provocação e dar palco para outros. Meu amigo, você não pode deixar com que as tuas redes sociais venham a ser palco de provocação. Você não pode permitir com que a sua vida venha a ser palco de provocação.
Você não pode permitir com que a sua casa, a sua família, a sua história venha a ser um palco de provocações. Cuidado com as provocações, tudo começa na mente. Da mente, desce para as emoções. Se não foi controlada em uma dessas duas dimensões, se transforma em sentimento. E de sentimento gera em comportamento, e aí já era. Aí já era. Cuidado. Eu quero te mostrar uma imagem, porque muitas das vezes uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Deixa eu te mostrar aqui uma imagem importantíssima. Dá uma olhada nisso daqui, porque isso daqui é bênção de Deus. Eu vou colocar aqui, primeiramente, em forma de uma reflexão. Ou melhor, vou colocar primeiro a imagem falando, e aí depois a gente coloca uma reflexão aqui para você meditar juntamente conosco. Dá uma olhada nisso daqui. Mistério, milagres extraordinários. Pastor Claudinei, pastor Eliseu aqui em Moçambique, África Grande. Olha aí, já estamos mandando cortar aqui as telhas. Bom, o áudio ficou um tanto quanto baixo, mas deixa eu te explicar. Isso aqui é um depósito de materiais de construções, né? E hoje, pela manhã, o pastor Eliseu esteve lá, comprou já as últimas telhas que faltavam para nós concluirmos a cobertura da igreja. Obrigado, Eleilde. 13 almas voltaram para Jesus. Eu creio que no decorrer dos dias, mais de 100 pessoas irão se voltar a Jesus através dessa live que ficará gravada, tá? A grande realidade é de que nós estamos chegando, né, ao momento de concluirmos a cobertura da nossa igreja ali em Amatanda, com o pastor Eliseu, esse trabalho, né, que nós estamos apenas iniciando, começando, dando os primeiros passos, gatinhando, como diz o ditado, mas que vai se tornar uma verdadeira potência. Por quê? Porque aonde o povo de Deus coloca as mãos, o próprio Deus entra e faz o sobrenatural acontecer. E aqui já tem as mãos de todos nós que aqui estamos no tocante à ajuda, à generosidade e ao trabalho que está recebendo esse grande investimento. Olha a alegria, dá uma olhada na alegria do pastor Eliseu por saber que a igreja será amanhã, já estará coberta 100%. Ministério Milagres Extraordinário. Pastor Claudinei, Deus abençoe a todos vocês. Estou aqui nesta manhã mandando cortar aqui as telhas, como vocês podem ver lá atrás. Deus é fiel. Amanhã vamos estar pendurando. Deus é fiel. Deus abençoe. Olha aí, as telhas já foram preparadas, né? E amanhã elas serão colocadas e é bênção da parte de Deus. Nós temos agora que pagar o serralheiro, né? Que irá lá assentar as telhas, né? Assentar as telhas. E será uma bênção da parte de Deus, e eu conto com a ajuda de vocês. Aqui abaixo nós temos o CNPJ do Ministério, temos o número do WhatsApp, que também é um Pix, tanto o CNPJ como o WhatsApp, ambos são Pix, para você estar nos ajudando, e temos também o número da conta da Caixa Econômica Federal e também do Banco Itaú, ambos são contas jurídicas, para você estar nos ajudando, porque isso é apenas um detalhe. Temos muito a fazer nessa região e eu tenho certeza que Deus estará honrando. Obrigado, Liane. Lia, né? Obrigado, Lia Borges. Obrigado a todos vocês. A alegria desse povo, a maneira que eles estão radiantes, né? Celebrando ao Eterno por todas essas bênçãos, dispensa comentários. Essa é a realidade. Dispensa comentários. A alegria, sabe, o júbilo, a festa que as crianças estão fazendo e enfim, nós só temos que glorificar a Deus pela vida de todos vocês e te fazer um pedido, tá? Te fazer um pedido. Nos ajude, por quê? Porque dia 1º agora, dia 1º, vai ser domingo, dia 1º. Nós vamos fazer a festa das crianças moçambicanas. A festa das crianças no Brasil é 12 de outubro. Lá em Moçambique é 1º de junho. E nós vamos fazer a festa. Eu tenho certeza que vai ser assim, algo glorioso. Já vamos, né, estar
comprando doces, salgados. E eu peço a você que nos ajude, vamos fazer um almoço também, nos ajude. Por quê? Porque no dia 1º de junho é um dos dias em que os bruxos e feiticeiros saem por todos os vilarejos distribuindo balas, doces, pirulitos e salgadinhos para as crianças ali naquela região. A gente sabe quais são as pretensões deles. E dentro disso, nós vamos fazer o quê? Vamos iniciar já pela manhã o almoço, algumas brincadeiras ali na igreja com as crianças. Eles irão almoçar. Depois, no período depois do almoço, continuarão ali na igreja com algumas brincadeiras, sabe, algumas atividades. E depois receberão salgadinho, doces, balas, pirulitos. Por quê? Porque nós vamos procurar segurar na igreja as crianças no decorrer do dia todo para evitar com que eles venham pegar alguma coisa das mãos dos feiticeiros. Então, eu peço a você encarecidamente, nos ajude a nós fazermos esse almoço, a darmos essa dignidade, essa festa para essas crianças. E com certeza será bênção. Missionária Valdileia, paz do Senhor Jesus para ti, tua esposa e toda a família. Um abraço. Está lá em Cordeiro, no Rio de Janeiro, né? Deus abençoe. Tá bom, gente? Então, eu peço a você, nos ajude. Olha isso daqui. Dá uma olhada nessa imagem. Isso aqui é um presente de Deus para todos nós. Olha as criancinhas, né? Com prato de comida, arroz, feijão, carne de frango. Sabe? Nós distribuímos agora, há cerca de uma semana atrás, um fardo de roupas. E vamos distribuir mais ainda, porque as crianças estão precisando. E nós contamos com o seu apoio, com a sua ajuda, com a sua generosidade. A Bíblia Sagrada nos fala claramente que aquele que estende a mão e que ajuda o próximo, o próprio Deus se encarrega de ajudar ele e ela também. Olha lá, a festa, a alegria, as crianças celebrando. É uma bênção, é uma bênção. O pastor todo animado. É uma bênção de Deus, sabe? Quando você olha, você vê as crianças alegres, né? O próprio pastor alegre, né? Com um brilho no rosto, né? De saber que as crianças, que as famílias, que as mães estão sendo atendidas. E eu peço a você, obrigado, Bárbara, obrigado a todos vocês que já nos ajudaram e que irão nos ajudar. Eu peço a você, encarecidamente, escuta o que eu vou dizer para você. Domingo agora, todos nós, o que está cheio de providências e o que está com poucas providências, todos nós, domingo, se Jesus não tiver voltado, teremos uma comida para comermos com a nossa família. Teremos, sabe, algo para nós colocar na mesa e comermos com as pessoas que realmente fazem parte do nosso amor e da nossa vida. Essas crianças não têm. Essas crianças, a expectativa dessas crianças é, de domingo, ter um almoço na igreja. Essa é a realidade. Obrigado, Neuza. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. A Neuza vai mandar aí 100 francos, que dá aproximadamente 600 e alguma coisa, no valor dos reais. Nós vamos enviar para lá, para que a gente possa fazer essa festa das crianças. Porque nós temos para nós. Nossos filhos têm. Ninguém aqui está tão pobre, tão esturricado financeiramente, que não tenha condições de comprar uma paçoquinha, um pirulito, sabe? Uma Maria Mole, umas balas, um chiclete ou algo semelhante para o seu filho e para a sua filha. Todos nós temos. Essas crianças, não. Essas crianças só têm a misericórdia de Deus e a nossa generosidade. Só tem o favor do Eterno e a empatia e a bondade que tem dentro da nossa alma. E nada mais, sabe? Então eu peço a você, nos ajude. Ninguém aqui
sabe, está forçando você a dar o teu salário, vender carro, casa, fazer proezas e loucuras. Não. Você não pode tirar da boca dos teus filhos para, sabe, fazer essas loucuras. Não é isso. Eu estou dizendo, cada um contribua com aquilo que está dentro do seu orçamento. Tem pessoas que podem ajudar com 10, com 15, com 20, com 50. Outros podem ajudar com 100, com 500, com 1.000. O valor que você enviar. Nós vamos fazer a festa das crianças e você vai ver as imagens acontecendo. Como vocês enviaram os valores para a cobertura da igreja, e nós estamos te apresentando aqui. Eu vou colocar o pastor para falar, que assim fica melhor para você entender. Vai vendo. Olá, povo de Deus. Ministério Milagres Extraordinário. Pastor Claudinei, no Brasil. Pastor Eliseu aqui, falando direto de Moçambique e África. Falando aqui a respeito do dia 1 de junho, que vai ser no domingo. É Dia Nacional, Dia das Crianças Moçambicanas. Então, estamos aqui em oração, trabalhando para que Deus possa tocar corações dos irmãos para poder abençoar e fazermos aqui um almoço maravilhoso, aonde que podemos dar uma festa digna para as crianças, sabendo que não é nada fácil crianças passando uma necessidade, chegando o dia deles sem ter nada na mesa. Então estamos aqui em oração para que Deus toque corações de vários irmãos e irmãs, aqueles que sentirem da parte de Deus, para poder estar ajudando nessa festa das crianças, neste almoço. Creio eu que em nome do Senhor Jesus será uma bênção. Como vocês sabem que nós realizamos almoço das crianças aqui e também colocamos as crianças... Só para você ter uma ideia, olha o tamanho do salão, você olha lá no fundo. A partir de amanhã, aquela parte que está descoberta já será coberta, porque nós, com a ajuda de todos, conseguimos aí cobrir 100%. Vocês lembram como estava essa igreja no mês de março desse ano, tá? Essa igreja no mês de março deste ano aqui, ela estava, sabe, totalmente descoberta. Totalmente descoberta. Vou te mostrar como estava essa igreja no mês de março. E olha aonde nós estamos chegando, que é a cobertura 100%. Deixa eu só te mostrar, e nós já vamos continuar com a fala do pastor Eliseu. Mas deixa eu te mostrar isso daqui. Olha como estava. Graça e paz, pastor Claudinei. Deus abençoe a vida do senhor abundantemente, em nome de Jesus. Junto a toda a igreja aí que o senhor, a qual está a pastorear. Louvar a Deus, estamos aqui hoje, dia 7 de março de 2025, dando aqui as crianças nessa refeição, como podem nos acompanhar. Nós estamos aqui fazendo cultos nessa situação e também à noite tempo de chuva, tempo de sol, para dar às crianças nessa alimentação que tem sido difícil. E como pode ver, como hoje, nós estamos dando o almoço período da tarde, são 4 horas, agora vai para 5, por conta do sol. Quando há muito sol, toda é difícil a gente... Então tá aí, ó, como ele está dizendo, né? O almoço sempre sendo servido entre 4 a 5 horas da tarde, porque não tinha cobertura. Como que as crianças vão almoçar no horário do meio-dia, no sol de 40 graus? Não tem como, né? Então, estava nesse impasse, no mês de março, 7 de março. Hoje, nós estamos nessa altura da data, e quando nós estivermos no 7 de junho, essa igreja estará coberta 100% em nome de Jesus. E isso é uma bênção muito grande. Isso é uma conquista. Dá uma olhada nas imagens. Olha lá. Amanhã já vai estar coberta, sabe? O que é isso, pastor? Sua ajuda, sua oferta, seu dízimo. Eu entendo da seguinte forma, que não é questão de que o que a mão direita faz, a esquerda precisa saber. Não é isso. É que nós estamos lidando com a ajuda de vocês. Nós estamos trabalhando com o dízimo e oferta de vocês. Então, precisa de uma prestação de contas. Precisa ser apresentado para você o que está sendo feito. Porque o que mais tem nos dias de hoje, Brasil e mundo afora, é gente que pede, gente que fala, que faz missões, mas você não vê essas pessoas fazendo nada. Absolutamente nada. Igrejas que têm o culto das missões, mas não faz nada por missões. Então, isso aqui é uma prestação de contas para vocês. Para você ver o que está sendo feito, para você ver aonde nós estamos chegando,
tá? E amanhã essa igreja estará 100% coberta. E domingo, tá? Domingo, na festa, na refeição, na festa das crianças, nós estaremos, então, com essa igreja coberta e as crianças se alegrando dentro desse ambiente, desse lugar que Deus preparou para que eles venham estar diariamente, né, sendo acolhido, se alimentando, recebendo, né, todo o ensinamento bíblico, e coisas grandes estarão se manifestando, sendo concretizadas na vida de todos aqueles que têm nos ajudado, e também dessas crianças que estarão ali dentro dessa igreja. Vamos lá, muito obrigado! Ministério Milagres Extraordinário, Pastor Claudinei, Deus abençoe! Então, aí as crianças, cada fila dessa que você está vendo, dá mais de 100 crianças. Só olhando aqui meio por cima, tem 7 fileiras de crianças. 7. Então, por aí você calcula a quantidade de crianças que estão almoçando. Isso sem contar as mães, porque as mães também estão indo lá e almoçando, porque não tem o que comer em casa. E não tem como negar um prato de comida para uma mãe. Como que a gente vai negar um prato de comida para uma mãe? Muitas delas até está amamentando, né, um filho e algo semelhante. Então, não tem como nós falarmos para as mães: ó, mãe, é só para as crianças. As senhoras não têm comida para vocês aqui, não. Não tem cabimento uma coisa dessa. Então, eu peço a você que olhe com carinho, nos ajude, sabe? A realidade é uma só. A África é muito grande. Há países da África que são países ricos, países que as pessoas têm, sabe, um certo tipo de vida com qualidade. Mas tem regiões, a maioria das regiões são regiões esquecidas e que são usadas por políticos e por pessoas desse tipo para somente se aproveitar do sofrimento das pessoas. Deixa eu mostrar para você aqui, ó, a quantidade de mães que vêm para receber o alimento também nessas refeições que nós estamos fazendo ali em Amatanda, juntamente com o pastor Eliseu. Dá uma olhada nessa imagem. Ministério Milagre Extraordinário, Pastor Claudinei, Deus abençoe a todos aí abundantemente. Olha aí que bênção, terminamos aqui o trabalho com as crianças, demos almoço, e não só, nem as mães dessas mesmas crianças vieram atrás, porque também precisam da comida. Então estamos aqui entregando a comida. Olhem a fila, muito grande, daqui até lá na ponta. Eu sou Deus. Então continuem orando por nós e que Deus abençoe. Quem puder ajudar, continue a ajudar. Você está vendo a situação das mães? Então não é só as crianças, as mães também precisam dessa ajuda, desse acolhimento, e nós contamos com a sua contribuição, tá bom? Então, ó, amanhã a igreja já vai ser coberta. Domingo temos a festa das crianças e nós contamos com a ajuda de todos vocês que estão aqui escrevendo na linha do tempo, e eu tenho certeza que Deus há de recompensar absolutamente a todos. Nós somos movidos por desafios e estamos com esse novo desafio, e Deus há de fazer coisas grandes e tremendas na vida de todos, tá? Para muitos que estão aqui, nós estávamos, né, com o trabalho em Amatanda também, do outro lado da cidade, juntamente com o pastor Gabriel e com o pastor Giovanni. Porém, essa região é uma região que estava lançada à sorte, como você está vendo. Mais de 500 crianças sem ter o que comer, mães sem ter também o que comer. A igreja, né, dessa situação que você está vendo, e nós abraçamos esse novo desafio, né? O trabalho que foi feito lá, né, com o pastor Gabriel, com o pastor Giovanni, está feito. Está lá o poço artesiano servindo água para a comunidade, está lá a horta plantada e as hortaliças crescendo, está lá a igreja coberta, está lá a fundação da escola, está lá 12 casas que foram construídas no pátio da igreja. Tudo foi feito, né?
o gradil na igreja, tudo que você sabe que aconteceu, a energia trifásica que foi levado para lá, tudo. Porém, vamos agora trabalhar nessa região. Porque lá não é mais especial do que aqui. E aqui não é mais especial do que lá. Tudo são crianças famintas. Tudo são mães desamparadas. Tudo são pessoas que precisam da ajuda de cada um de nós. E nós vamos fazer. Nós vamos fazer porque Deus está confiando em mim, você e em cada um de nós. Tá bom? Vamos para cima? Vamos juntos? É a mesma coisa, você... eu não vou dar comida para essa pessoa que está com fome. Eu vou dar para essa. Por quê? Qual o motivo? Vamos rachar o pão. Então, metade para essa e metade para essa, mas que todos venham ser saciados e atendidos. Então, essa é a meta, essa é a missão. O que nós estamos fazendo aqui em a questão de 2 semanas já é algo que motivou o pastor e ressuscitou todos os sonhos que estavam adormecidos. Por quê? Amanhã a igreja dele vai estar coberta 100%. No mês de março, a igreja não tinha sequer uma folha de telha. Hoje, já podemos dizer, está coberta a igreja. E tantos outros desafios que nós vamos juntos atender. E eu sei que Deus será glorificado. Tem casas para serem levantadas, tem viúvas para serem acolhidas, sabe? Tem muitas pessoas comendo rato, comendo caramujo brabo, que serão acolhidos e atendidos. E nós precisamos fazer por essas pessoas. Independente de quem quer que seja, ajude. Você vai ver que Deus há de te recompensar. Tá bom? Vamos junto? Vamos para cima? Tá explicado? Combinado? Eu vou orar por você e por toda a sua família. Altíssimo Deus, na tua presença nós nos curvamos em oração e eu quero apresentar a vida de todos os mantenedores do Ministério Milagres Extraordinários. Aqueles que estão nos ajudando nesse novo desafio, nessa nova empreitada. Aqueles que estão nos ajudando a cobrir a igreja, a comprar fardo de roupas para essas crianças, calçados, remédios para desparasitar. Senhor, abençoe a todos. Em o nome de Jesus, realiza uma obra gloriosa e faça resplandecer a tua luz sobre a vida de todos. Em nome de Jesus. E você que crê, você concorda com essa oração? Escreva amém e graças a Deus. Graças a Deus. Baruch Hashem. Graças a Deus pela sua vida, pela vida de toda a sua família. Que Deus te retribua 1000 vezes mais. Obrigado mesmo. Vocês, cada dia que passa, vocês, sabe, estão, eu posso dizer assim para você entender, cada dia que passa, vocês estão se aperfeiçoando em Cristo Jesus. E isso é muito bom. Desde o início da live, sabe, coisas sendo faladas, né, por código, vocês entendendo, a obra de missão sendo apresentada, né, esse novo desafio, e vocês entendendo, e é assim que nós andamos na presença de Deus. Cabeça erguida, olhando e focado no alvo, que é Cristo Jesus. E o resto? Já se chama resto. O resto é resto. Minha querida esposa, tem live hoje? Tem live hoje para as mulheres. Você que é mulher, ó, hoje, no horário das 3h30 da tarde, 15h30, no canal Mulher Extraordinária. Minha esposa vai estar ao vivo hoje falando sobre casamento e relacionamento abusivo. Olha isso, meu Deus do céu. Isso aí é outro problemaço. Ela vai estar falando sobre relacionamento abusivo. Isso é complicado, hein? Mas ela vai estar comentando e a interação de vocês vai ser assim, vai ser algo libertador. Essa é a realidade, tá bom? Inscreva lá no canal, né? Mulher Extraordinária, não só no canal Mulher Extraordinária, mas também no canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos. No canal, tá aí na linha do tempo aqui, ó. A Neuza colocou, né, o canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos. Também o canal Milagres Extraordinários Europa. Pastor Antônio César está lá, né, fez uma live abençoada ontem à noite, né? O pastor Leonardo também fez uma live abençoada ontem à noite. O pastor Leonardo está às quartas e aos domingos, tá? Quarta, 7 da noite, e domingo, às 22h15, tá?
Então, se inscreve em nossos canais Cortes MME e aqui nesse canal, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira, se inscreva, que vai ser bênção de Deus. Eu estou vendo a Michele colocando aí na linha do tempo que lá no Rio Grande do Sul, né, tava um frio, como diz o pessoal lá da minha terra, lá de Santa Cruz do Monte Castelo, tava um frio de arrancar pica-pau do oco, né? É isso? Caiu até neve no Rio Grande do Sul, né? E em boa parte de Santa Catarina também, né? Aqui amanheceu na casa aí dos 12 graus. Aí você vê o povo aqui da cidade, todo mundo encolhido, tudo encapuçado, como se tivesse caído geada. Meu Deus do céu. Aqui 12 graus é um absurdo, porque aqui no período do calor mesmo, chega a bater 40, 42 graus. Então, quando chega a 12, o povo se desespera, né? Teve mães que nem mandou filhos para a escola hoje. Imagina, se morasse no sul, os filhos ficariam sem estudar boa parte do ano. O ano inteiro fazendo frio, não é isso? Gente, Deus te abençoe. Obrigado pela sua atenção. Que Deus te ilumine em tudo e que nós possamos estarmos juntos. Ainda hoje, eu vou voltar, tá? No horário das 7 da noite, trazendo para vocês a informação do nosso próximo jejum do mês de junho. Deus já deu o jejum de junho para nós. E nós vamos estar anunciando, tá bom? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê paz hoje, amanhã e eternamente. Em nome de Jesus. E você fecha a mão e receba em nome de Jesus. Um abraço. 3:30 da tarde no canal Mulher Extraordinária.